Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Antes do tema do vídeo de hoje, eu quero fazer um agradecimento ao Sherman e à Andressa, meus alunos na academia. Eles me deram esse lindo presente, essa camisa de Josué 1, verso 9. Eu agradeço muito a vocês. Pessoas, gente boas demais, um coração enorme. Muito obrigado por esse presente lindo, maravilhoso, a camisa de Josué 1, verso 9. Amém? Seja forte e corajoso. Corajoso. Opa, deu uma enrolada. Obrigado, meus irmãos Charme e Andressa. Vamos para o tema do vídeo de hoje. O que é verdade? Pela Bíblia, o que é verdade? Sabia que Pilatos perguntou isso para Jesus? Vamos confirmar isso em João 18, versos 37 e 38? Olha o que a Bíblia fala. Vou usar duas Bíblias, irmãos, para ficar o mais rápido possível, tá? Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Verso 38, perguntou-lhe Pilatos: O que é verdade? Então Jesus ele falou que ele veio para dar testemunho da verdade, e quem escuta a voz dele, né? No verso 37, a gente percebe o quê? Todo aquele que é da verdade ouve a voz dele. E Pilatos perguntou: Mas o que é verdade? Vamos para as 5 colunas da verdade que a Bíblia apresenta? Vamos para a primeira? Né? Em João 8, verso 32, Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Então vamos, por exemplo, em Jeremias 10, verso 10, primeira coluna da verdade. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, Jeremias 10, verso 10, apresenta a primeira coluna da verdade, que é Deus. Que, ó, mas o Senhor Deus é a verdade. Qual é a segunda coluna da verdade, irmãos? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Então, a primeira coluna da verdade, a gente tem que conhecer Deus. A segunda está em João 14, verso 6, que está perto aqui, inclusive, irmãos. João 14, verso 6, olha o que a Bíblia diz, ó. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a segunda coluna da verdade é Jesus. Ó, Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a segunda coluna da verdade é Jesus Cristo. Primeira coluna Deus, segunda coluna Jesus Cristo. Qual é a terceira coluna da verdade, irmãos? Vamos para João 16, verso 13. Inclusive está muito perto as colunas da verdade, né? Está muito no livro de João. João 16, verso 13 diz o que, irmãos? Ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aqui está falando, irmãos, que o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo existia desde o Antigo Testamento. Vocês podem ver em Gênesis capítulo 1, ali, verso 1, né? Adiante, né? O Espírito Santo sempre existiu, tá, irmãos? Mas aqui está falando o quê? Que o Espírito Santo é a verdade. Então, Deus é a verdade, Jeremias 10, verso 10. Jesus é a verdade, João 14, verso 6. E o Espírito Santo é a verdade, João 16, verso 13. São 5 colunas da verdade. Qual é a quarta coluna, irmãos? João 17, verso 17. E inclusive está muito perto, irmãos. Ó. Quarta coluna da verdade. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, a Bíblia fala o quê? Santificai-vos na verdade. A tua palavra, a Bíblia toda, é a verdade, tá, irmãos? Então a Bíblia fala o quê? Que a palavra de Deus, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a verdade, tá, irmãos? Então, são 5 colunas, tá? Primeira coluna, Deus. A segunda, Jesus. A terceira, o Espírito Santo. A quarta, a Bíblia. E qual é a quinta coluna da verdade? Vamos para Salmos 119,
verso 142 e verso 151, irmãos. Depois ainda vou ler mais um capítulo e versículo sobre a quinta coluna da verdade, tá? Salmo 119, verso 142, ó. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então aqui está falando que a lei de Deus é a verdade. E olha o verso 151 de Salmo 119, ó. Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, os mandamentos de Deus, irmãos, irmãs, é verdade. Então, os 10 mandamentos também são verdade. E o livro de Salmo 119 é o livro da Bíblia que tem mais versículos, que são 176. E quem obedece os mandamentos de Deus, irmãos, só um detalhe, olha que Apocalipse 12, verso 17 fala. É o último capítulo e versículo que eu vou ler. Penúltimo, desculpa. Capítulo 12, verso 17 fala, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs, ó, vírgula, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, quem prega as 5 colunas da verdade, mas prega também os mandamentos de Deus, de Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18. E a única coisa na Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus, o restante foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo, lá em 2 Pedro capítulo 1, ali nos versos 19 a 21, aqui fala então assim, que a lei de Deus e os mandamentos são a verdade e que quem guarda os mandamentos de Deus, o dragão, que é o próprio Satanás, vocês podem confirmar em Apocalipse 12, verso 9 e Gênesis 3, verso 1 a 4, né? Que fala que o antigo dragão, a antiga serpente, que foi o próprio Satanás, que se transfigurou não, na verdade, ela se disfarçou em serpente, mas era serpente, mas ela usou a serpente como instrumento dela para mentir para Adão e Eva. Então aqui fala o quê? Que a quinta coluna da verdade é a lei de Deus e os 10 mandamentos, né? Essas são as 5 colunas da verdade, irmão. E Jesus também falou para a gente guardar os mandamentos. Mateus 19, verso 16 e 17. Esse é só para encerrar, tá, irmãos? Depois eu faço um vídeo mais detalhado. Inclusive, já fiz aqui no canal sobre os mandamentos, mas depois eu faço com mais detalhe ainda, tá, irmãos? Mateus 19, versos 16 e 17, ó. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Mateus 19, versos 16 e 17, ó. E eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Então você vê que Jesus Cristo também falou para a gente guardar os mandamentos de Deus. Então, irmãos, essas são as 5 colunas da verdade, tá? Que a gente aprendeu aqui na Bíblia, tá? Lá em João 18, versos 37 e 38, Pilatos perguntou: o que é verdade? Então, o que Jesus fala na Bíblia? A verdade é Deus, Jeremias 10, verso 10. A segunda verdade, Jesus Cristo, João 14, verso 6. A terceira verdade, o Espírito Santo, João 16, verso 13. A quarta verdade, a Bíblia, João 17, verso 17. E a quinta verdade, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Salmo 119, versos 142 e 151. Aí eu complementei aqui, claro, com Apocalipse 12, 17, Mateus 19, versos 16 e 17. Eu dei uma complementada, tá, irmão? Mas essas são as 5 colunas da verdade, tá bom? Então, João 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom, irmãos e irmãs? Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Amém.